Olá, boa tarde e bem-vindos a mais um Benfica Footsteps. Pequeno bosque implantado numa parcela da então Quinta da Feiteira, um dos locais de encontro e lazer da freguesia, com nome de pintor, o programa desta semana leva-nos ao Parque Silva Porto. As origens do Parque Silva Porto, ou da Mata de Benfica, como também é conhecido, estão profundamente ligadas à história da Quinta da Feiteira. Contudo, traçar esta história não surge como tarefa fácil, pois as fontes são escassas e dispersas. É nos livros das almas da paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica que encontramos uma das referências mais antigas, datada de 1702, informando-nos que vivia na quinta um Francisco João. Mais tarde, nova referência, agora com data de 1755, registra a residência de Arcângela Maria juntamente com o seu irmão, o padre Pedro da Costa. Em 1769, um Pedro Lourenço e a sua mulher. Em 1782, o empregado Leandro João. De acordo com as descrições, a quinta era composta por uma área agrícola, estruturas habitacionais para criados e trabalhadores, cavalariças, a casa-mãe e uma capela dedicada a São Gonçalo. Esta é recuperada em 1800 pelo então proprietário da quinta, Francisco José Pereira. Em 1858, nela viviam Fernando Emídio da Silva com Dona Edviges Eugênio da Mota e Manuel Inácio da Mota e Silva, com mais 5 criados. Em 1880, João Carlos Ulrich, o então proprietário, cujo filho viria a ser embaixador de Portugal em Londres, manda plantar um pequeno bosque com cerca de 4 hectares numa parcela da quinta para embelezar o seu palacete da feiteira. Entre finais do século XIX e inícios do século XX, os imigrantes portugueses que retornavam a Portugal após algum tempo no Brasil eram apelidados de brasileiros. Encontramos descrições destes torna-viagem que muitas vezes tinham feito fortuna em terras brasileiras, mais ou menos caricaturadas em obras de Camilo Castelo Branco, Mendes Leal, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida ou Essa de Queiroz. Assim, em 1903, os herdeiros de João Carlos Ulrich venderam a propriedade da Quinta da Feiteira a um brasileiro de nome César Augusto de Figueiredo. Com o intuito de delimitar o bosque, César Augusto manda colocar portões de ferro e construir um murete encimado por grades de ferro forjado. Estes portões, instalados na entrada que dá para a Avenida Grão Vasco, eram originalmente as portas de São Sebastião da Pedreira, antigo limite fronteiriço da cidade de Lisboa. Por esta altura, o espaço é conhecido como o Passeio da Feiteira. Na planta topográfica de Lisboa de 1908, conseguimos distinguir os limites dos terrenos da Quinta da Feiteira. A norte era delimitada pela Ribeira de Alcântara, a sul pela Quinta da Feiteira de Cima, a este pela Quinta do Semedo, que por seu turno confinava com a Estrada das Garridas, e a oeste pela Quinta da Casquilha. Em 1911, César Augusto, segundo parece por sugestão do vereador da Câmara Municipal de Lisboa, António Alberto Marques, doa o pequeno bosque à Câmara Municipal, na condição de ser acessível a todos os cidadãos. Seguindo as palavras do padre Álvaro Proença na sua obra Benfica através dos tempos, aceita a proposta, foram iniciadas as obras para a construção do parque, começando a demolição do muro que dividia esta propriedade da Quinta do Caldas, onde mais tarde veio a ser instalado o Patronato Paroquial de Benfica, que alugou uma parte dela para a instalação do campo desportivo do Clube de Futebol de Benfica. Ainda segundo as palavras do padre Álvaro Proença, à cerimónia de destruição do muro assistiram os vereadores António Alberto Marques, Miranda do Val e o arquiteto Ventura Terra, e muita população, enquanto a Sociedade Filarmónica Euterpe de Benfica tocava música e se lançavam foguetes. Nesse ano, a 23 de julho, e após obras de adaptação, o parque é inaugurado. Nos anos seguintes, em agosto de 1916 e de 1917, foi palco de notáveis festejos, luminárias, bailes, concertos, teatros ao ar livre, exibição de ranchos, entre outros divertimentos, patrocinados pela Câmara Municipal para deleite de todos quanto ali se deslocaram. O parque foi batizado com o nome Silva Porto em 1918, numa homenagem ao pintor naturalista da segunda metade do século XIX, António Francisco Ferreira da Silva, que adotou o nome da cidade onde nasceu. É colocado no exterior, em frente ao portão principal, um busto do pintor da autoria de Costa Mota Sobrinho, tendo sido mais tarde transferido para o interior, onde hoje se encontra. Em 1950, a Sociedade de Belas Artes, ao comemorar o centenário do nascimento do pintor, juntou uma palma de bronze ao monumento. Corria o ano de 1913, quando o arquiteto José Alexandre Soares apresenta à Câmara Municipal de Lisboa um projeto de quiosques, pavilhões retretos para senhoras.
Estes destinavam-se a ser implantados em praças e jardins públicos e incluíam anexos para venda de flores e jornais. A proposta do projeto refere expressamente que as soluções encontradas, referindo-se aos materiais, têm em conta preocupações económicas e de adaptação ao clima. É de notar que, apesar desta preocupação de ordem prática, o projeto não descurou questões de ordem estética. O modelo adotado, tal como nos coretos de Lisboa, segue a linha do quiosco, de origem persa, muito ao gosto da passagem do século XIX para o século XX. Modelo que consiste num pavilhão coberto, geralmente de paredes vazadas, que era vulgar à época nos jardins, destinados ao descanso ou abrigo. Contudo, enquanto os coretos utilizavam a inovadora arquitetura do ferro, nestes adotou-se uma estrutura de alvenaria com materiais tradicionais como a madeira, o tijolo burro ou vulgar. Os pavilhões apresentam planta quadrada e 2 níveis de cobertura que nos remetem para uma estética oriental tão em voga à época. Cada fachada tem uma porta de acesso ao interior que alterna com um balcão. A ladear essas aberturas, um espaço reservado para painéis de azulejo. Não se sabe ao certo quantos destes quiosques retretes foram construídos em Lisboa, porém, 4 chegaram até aos nossos dias. O do Parque Silva Porto, um no Jardim Roca Gameiro no Cais do Sodré, outro no Jardim Constantino em Arroios e, por fim, um no Jardim do Poço do Bispo. Teria ainda existido um outro, entretanto desaparecido, no Jardim do Príncipe Real. Dos quiosques sobreviventes, o mais antigo é o da Mata de Benfica, com 8 painéis de azulejos de 3x5 assinados e datados de 1915. O programa Azulejar é da autoria do pintor José António Jorge Pinto, artista que se notabilizou pelas suas composições em estilo Arte Nova. As imagens mostram desfiguras naturalistas de linhas sinuosas e ritmos ondulantes característicos deste estilo. E que aqui surpreendem pela riqueza cromática e pela sensualidade dos temas. A personificação da fonte, do bosque e da caça que convivem com a expressão bem me quer, mal me quer, muito, pouco, nada. Conceitos de frescura, verde, conquista e enamoramento coerentes com as vivências de passeio e fruição da natureza da mata, revelando uma relação entre o espaço onde se encontra e a temática dos azulejos. O parque, de planta trapezoidal, onde predomina a vegetação arbórea, estrutura-se numa rede de caminhos que se adaptam à topografia do terreno. A sua zona central é marcada pelo topo da colina, onde se encontra o café, o lago, o parque infantil, os campos de pádel, onde outrora se encontrava a piscina. No maciço arbóreo podemos observar, entre muitas outras espécies, o cedro do bussaco, o eucalipto, o pitosporo, além de outras espécies autóctones como o sobreiro, o carvalho cerquinho ou o pinheiro manso. O chamariz, o pintacilgo, a totinegra ou a rola comum são alguns dos habitantes que compõem a fauna do parque. Atualmente, o Parque Silva Porto conta com uma série de equipamentos à disposição da população, para além dos já referidos, como o campo de pádel e o parque infantil, um parque de merendas, um circuito de manutenção e o BX Benfica Extreme Adventure Park, um espaço de caráter lúdico dedicado às atividades de aventura e sensibilização ambiental. Chegamos assim ao fim de mais um programa que procura dar a conhecer os cantos, recantos, histórias, memórias e personagens de Benfica. Regressamos na próxima semana para mais um Benfica Footsteps no canal Bairro Benfica On. Até lá!